Boa noite, boa noite. Começaram? Como é que a gente está hoje? Boa Boa noite. noite. Acabei segurando 4 pessoas numa outra reunião, peço desculpa. Então, mas todo mundo reuniu aqui agora também. Tirando os robozinhos daqui. Quem que estava naquela ordem de começar hoje? Vou puxar lá no WhatsApp enquanto isso. Enquanto isso, já vão entrando lá na plataforma e marcando a presença. Marcando a presença. Quem não tem o Credly, é uma oportunidade, às vezes, até aproveitar esse momento e a gente fazer junto, compartilhar sua tela e a gente fazer junto, mostrando para todo mundo como oportunidade para outros que não tiverem também. É super simples. Então, se alguém não tiver ainda e quiser aproveitar a oportunidade, é só compartilhar a tela e a gente começa. Enquanto isso, vou dar a palavra para o João ali. Oi, João, boa noite. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo Pessoal, jóia. eu tentei colocar a presença das últimas, eu não deu um erro para mim. As passadas, né? Aqui está Isso. fechando com 24 horas. Ah, tá. Aí eu tenho que arrumar a regra que o líder de relacionamento, o líder de tribo, o pesquisador-chefe, tem que ele colocar elas. Eu só tenho que arrumar essa janela da lógica lá. O Jefferson já me passou já essa falha. A plataforma tem 15 dias. Mas tá bem legal. Tá indo. Mais umas 2 semaninhas, eu acho que eu consigo estabilizar o tanto de coisa que subiu, porque é muito módulo. Depois eu posso até mostrar as partes que vocês não veem, né? Hoje à noite começa com insights rápidos com o próprio Fernando. Time de comunicação, na verdade. Cadê o time de comunicação? Maiana, Letícia, Maiara, Letícia, Andressa. Primeiro, feliz aniversário para Maiara. Não entrou ainda. Oi, Leti. Quer fazer as vozes da Maiara? Oi, Vitor. Ela está dirigindo. Eu estou em trânsito. Se você puder deixar a gente para o final, a Maiana, não sei se ela já conseguiu entrar. Nossa, hoje eu estou confundindo os nomes. Obrigado. Não, combinado, então. Obrigada. Fernando, você quer começar, então? Seria o próximo? Tá. Não, eu quero compartilhar um insight, cara, eu uso muito o Claude, né, aqui no meu dia a dia, né, ele está aberto o dia todo. E ele tem um modo de voz que eu confesso que até 2, 3 semanas atrás, cara, eu achava um lixo, cara, não conseguia usar, não funcionava e tal. E aí, primeiro eu entendi que esse negócio só entende inglês. Ótimo, né? E já resolveu uma parte do problema que eu tinha. E aí eu comecei, né, só para dar um insight objetivo. Eu fui lá, criei um prompt, né, e falei assim, cara, eu quero que você seja um parceiro estratégico, né, um sparring, um top partner, para questionar a premissa, para questionar as minhas análises, tal. E comecei a brincar com esse negócio, né? E, cara, eu estou impressionado, né, com a responsividade, ou seja, comparado com o modo de voz do ChatGPT, tá? Assim, gente, me perdoe o jeito de falar. Caramba, o jeito de falar. Caramba. Deu um eco aqui. O ChatGPT, cara, responde o que você quer ouvir, ele quer ser teu brother, vamos dizer assim, né? O Claude não, o Claude vem com uma seriedade, né, questionando premissa e tal. Essa semana eu mostrei para minha esposa, né? Porque ela também, né? A vida dela é no Claude. Falei, você já viu o modo de voz, como é que funciona? Né? Resumindo uma história longa, cara, ela tá usando. Ontem ela foi para o Rio,
estava aqui, o Claudet conversando sozinho, né? Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de experimentar, de testar, tá? Com casos de usos diferentes, e aí esse é um outro ponto, eu deixo para falar numa outra reunião, que é a questão de memória, né? Ou seja, como é que eu garanto que eu consigo fazer uma passagem de bastão de memória, né? E aí, seguindo... Isso é super importante. Tá? Seguindo o que a gente viu ali nos cursos do PMI, né? Eu gostei muito do esquema de workflow, né? Ou seja, para cada vídeo, para cada caso de uso, eles mostram um workflow e eles mostram um conjunto de ferramentas. Então, é assim que o meu Claudet está organizado hoje nessa questão de voz. Então, para cada tema, para cada assunto, para cada arena, né, que é o nome que eu estou dando para isso, eu tenho um chat diferente, com um prompt inicial diferente, né? E estou testando. Então, cara, bem legal. E aí, no meu tema de inteligência cultural, internal stickiness e sucesso em projetos, tem uma conversa específica, onde eu subo resumo, transcrição de reunião, ou relatos que eu mesmo faço. Então, basicamente, eu reservo lá 1 hora, falo, olha, tive essa situação hoje no trabalho, né? Ele já, o prompt, o chat já conhece o contexto da pesquisa, e, cara, vira um papo de especialista ali, bem legal. Eu queria só, né, trazer isso para o grupo, que eu achei, assim, fiquei realmente impressionado com o que está emergindo aí dessa brincadeira. Bom, Fernando, e você nesse contexto, você chegou já a dar uma brincada com a parte dos skills, do Cloud Skills, que eles estão falando muito que ajuda nesse processo de contextualização e etc? Ajuda, Fabrício, ainda não. Eu comecei a ler a respeito dos skills, vi que tem lá uma documentação que explica como que você constrói isso, mas não fui para essa linha ainda. É um bom ponto, né, porque eu acho que, né, principalmente quando a gente fala de replicação de comportamento entre um chat e outro, acho que o skill é a chave para isso, né? Eu fiz essa pergunta porque, assim, na empresa que eu trabalho, tem um software que tem sido utilizado para desenvolvimento, que é o Kiro, né? Que aí você tem inteligência artificial já embutida, vibe coding, etc. E aí é super legal porque eles já trouxeram essa parte do skills. Só que até então, eu não estava muito ligado que ele tinha me feito umas perguntas. Quando eu instalei o software, eu falo assim, qual que é o objetivo de usar? Qual que é o seu perfil? Como que usualmente... Ele foi me fazendo várias perguntas do tipo, você quer usar para desenvolvimento, mas para o dia a dia, é híbrido e não sei o quê, e eu fui ali respondendo. E aí, como essa parte de skills está saindo muito material em relação a isso e tal, e eu, sinceramente, é um grande avanço que a gente está tendo, né, para pegar a contextualização de janelas e transformar isso de uma maneira mais inteligente, com memória e tal. Aí eu falei assim, cara... Será que... Deixa eu dar uma olhada, que aí eu fui futricar no software lá e eu vi uma parte lá, skills. E aí eu fui vendo que aquela interação que ele foi me fazendo ali criou um documento de skills. Aí eu falei assim, olha só como é interessante que nem sempre a gente precisa dizer do que se trata para conseguir alcançar um resultado, né? Eu falei, cara, que negócio fantástico, eu achei muito massa. Muito massa. Belo insight que você deu aqui, Fabrício. Vou olhar isso já amanhã, cara, porque... É super importante o skill para quem não está usando. Eu até fui dando scrolling up aqui no mouse para tentar achar. Eu fiz isso, sabe? E o skill, cara, ele aumenta tanto a capacidade de não ficar repetindo erros que você fica o tempo todo trazendo de volta. E uma outra coisa... que você falou, que é o handover, né? Que é passar de um chat para o outro. Primeiro, ter aquele costume de sempre estar no mesmo projeto. Trabalhar dentro de projetos dentro do cloud, ou seja, qual que seja for a ferramenta que a pessoa trabalha. E quando o chat começa a ficar muito longo, pesado, pede uma transição, né? Então, avisa ali que... Cadê? Eu deixei aberto. Avisa assim, ó, faz um documento de transição, né? Você pede um documento de transição, ele vai resumir ali e vai gerar um MD. Aí no outro chat, você só vai chegar e coloca assim, estou iniciando novo chat, segue o MD. Ele vai estar leve,
com todo aquele conhecimento compactado e te ajuda a não ter problema de gestão do projeto. Porque o MD ele faz uma transição muito bem feita, que é a lição aprendida da sessão. Então, ele já começa reiniciado. E os skills é poderoso, Fabrício. Assim, para o site, eu estou usando os skills. Eu estava tendo muito erro de bug, quando eu coloquei os skills para poder ter fazer a qualidade de check, para poder já ter conhecimento já de Apache, ter conhecimento já do Astro, conhecimento já do JavaScript, você entendeu? Das bibliotecas em si, ajudou muito a performance de evitar erro. Nesse sentido, é óbvio que skills está ficando mais comum, mas tem um ponto... o Paulo fez uma pergunta legal ali no chat. Eu até cortei o que eu ia falar aqui, porque eu achei super bacana. Se todo mundo aqui entende o que é o MD. O do acrônimo, né? Eu falo tanto mal do acrônimo e não falei, né? Eu não. MD é um formato, é Markdown, é um formato de texto que as inteligências artificiais têm utilizado, mas, assim, quem é do setor acadêmico conhece o LaTeX, tem outros formatos, né? Só que esse tem dominado como sendo o documento que a inteligência artificial tem utilizado. Então, você está num chat longo, você quer agrupar a conversa, solicita o MD. Ele já vai saber e já vai te gerar esse MD. Esse MD, ele abre por bloco de texto, mas eu prefiro ter o MD visualizador no celular e no computador, porque ele dá Deixa eu tirar do modo noturno. Eu tenho o costume de usar modo noturno para não queimar os olhinhos. E vou mostrar o que é um MD. Não. O modo noturno persistiu porque está nos documentos. Mas o que acontece? O MD... Ô Vitor, desculpa interromper, cara, mas eu perguntei só para saber, porque esse era o tema que eu queria trazer na semana que vem, cara. Um dos temas que eu queria trazer na semana que vem. Não, foi mal. Não, vou deixar. Dá para segurar, dá para segurar. Exatamente, vamos. Faz o suspense aí, faz o suspense para semana que vem, Deixa o pessoal uma semana. Deixa eles pesquisarem, né? Só um complemento legal, que para quem ainda não tiver digamos assim, entrando a fundo nessa parte de skills, tem uma estratégia de prompt que a gente pode usar nessas situações onde seu chat está ficando muito longo, ou você deseja começar algo que você não tem que ficar perdendo muito tempo com o contexto. Eu vi isso num podcast que eu estava assistindo, que é você fazer 3 passos, que primeiro é você pegar e escrever, abre um chat lá e começa a escrever. Por exemplo, vamos dizer que você está no seu trabalho. Escreve sobre o que você faz, tudo que está relacionado ao seu trabalho, o que a sua rotina do dia a dia, como que é a sua rotina do dia a dia, as tarefas que você performa e coisas que você precisa pensar, propor, resolver e etc. Quando você faz isso, e assim, não fica caprichando muito, é o que eles chamam de dump mesmo, derrama informação lá do jeito que estiver saindo da sua cabeça. E aí você pede lá no prompt para organizar essa informação e te devolver 3 perguntas para clarificar, assim, qual que seria a melhor tradução de clarificar? Para tornar claro que a ferramenta entendeu e organizou. E aí você responde exclusivamente aquelas questões. Quando você responder essas questões, ela faz, de certa forma, um fine-tuning, e aí você só pede para gerar um documento de contexto daquilo que você acabou de fazer. E aí, a partir de agora, quando todo prompt que você abrir, você sobe aquele documento de contexto que o negócio já vem ajustado. O Skills vai fazer isso por nós, dentre outras coisas, né? Mas
mas pode usar essa estratégia de prompt também. Eu posso até compartilhar, depois eu jogo no chat aqui essa ideia de prompt. É bem útil, assim, eu usei bastante, está bem interessante. João, você quer entrar mais algum ou a gente vai para o Gerson? Eu até vi Opa, que vai ler aí, ó, não? tudo bem, pessoal? Então, eu queria até preparar aqui um conteúdo, só que eu não consegui. O que acontece? Não sei se todo mundo já ouviu falar no Sidence, que é uma IA específica para geração de vídeo, que o pessoal está comentando muito, assim, que está... a IA que vai substituir, assim, cenas de Hollywood. E tá, assim, bombando, né? Assim, agora, só que é um pouco difícil de utilizar, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho, né? Eu fiz aqui, não está muito bem estruturado, mas deixa eu compartilhar aqui. Ela é no mesmo estilo do Google Lab, que você tem que fazer de 8 É. em 8 segundos o take? De 8 E a 8 vai segundos. Mas o que acontece? Agora está sobrecarregado, então eu não estou conseguindo mais gerar os vídeos. Vou compartilhar aqui um pouquinho. Só um segundo. Vou compartilhar o local e vou compartilhar um pouquinho de uma diferença do Vue para o Sidence. Deixa eu compartilhar. Só um segundo. Opa, acho que eu vou compartilhar minha tela inteira. Tá. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Assim, Agora sim, João. Deixa eu compartilhar aqui. Vou botar ele inteiro aqui para rolar. Estão vendo? uhum. Ó, aqui, né, eu fiz o mesmo prompt que eu fiz assim no Vue, eu tentei fazer no Sora 2 e também nesse Sidence, né? Assim, às vezes eu faço alguns vídeos assim para brincar, testar, né? Para um contexto, né, o Vue é da Google, Sora é da Isso. OpenAI. Da OpenAI, e o Sidence é da criadora do TikTok. Deixa eu só tirar aqui. Ó, deixa eu só tirar o som. Só um segundo. Por coincidência, o som não tinha vindo para a gente, não. Ah, não? Ah, não. Então, sem problemas. Aí, uma cena de combate, né? Eu criei tipo um super-herói, né? Aí, olha só a diferença, né? Da fluidez. Agora, o Sora ele nem fez, né? Porque ele entrou assim em restrição, né? Algumas coisas. E agora a diferença aqui, por exemplo, porque tinha um cachorro na cena, né? Olha a diferença Nossa. do Sidence, né? Uhum. Então, aqui é como que era criado, né? Mas vou mostrar aqui para vocês como que era, né? Se alguém quiser tentar depois, só que ele tá bem difícil de utilizar, né? Aqui, ele utiliza esse Doubon, que ele acessa diretamente o Sidence, e aqui eu escrevi aqui as cenas, né? O prompt, só que como vocês podem ver, como também tem muita gente utilizando, ele está sempre sobrecarregado. E aí vai dando erro, mas até um tempinho atrás era possível, né? Uhum. Então, é bem interessante, né? Eu acho que isso aí vai... Assim, a indústria de cinema, ela vai... tá acontecendo uma revolução com isso, né? Porque algumas coisas que demoravam aí, né? E gastos, assim, muito grandes, né? Mas também a plataforma também tá sofrendo alguns impactos, porque... primeiro, por utilizar, assim, o que não deveria também, né? Cenas de atores reais, né? E tudo, né? Para treinamento. Então, mas, caso alguém queira testar e goste, né, de criação de vídeo, a plataforma se chama Doubon, né? Você tem que utilizar a VPN. E, no caso, você vai ter que utilizar uma VPN e colocar na China, porque senão você não vai conseguir utilizar. Não está João, disponível para o Brasil, é isso? Isso.
O Perplex e o Comet, como você usa, eu acho que quase ninguém usa. Vale a pena depois você trazer novamente, viu? Ah, pode deixar. Pode deixar. Não sei se o pessoal está reparando, ele está usando o browser do próprio Perplex e ele usa o Comet, que é o assistente, para É, poder fazer algumas automações que assim, é meio fora da caixa do que às vezes a pessoa pensaria em fazer e o quão funcional está sendo para ele. eu vou fazer aqui um teste aqui rapidinho. Por exemplo, gostaria de encontrar, deixa eu ver aqui, vou botar uma coisa simples, né? Um vídeo relacionado à inteligência artificial. Vou botar aqui um vídeo de música, né? Uhum. Aqui é um navegador, né? Do Perplex. Ó. Ele já vai automático, né? Mas você pode fazer algumas automações. No caso, na última, eu tinha mostrado colocado ele para corrigir minhas provas, né? Mas bem legal. Bem interessante. Ô, Vitão, quem tiver usando o Perplex e o Comet ganha ponto lá na gamificação, hein? Essa gamificação vai ser concorrida ao longo do ano. Semana passada, eu quase perdi a minha conta do Perplex. Por excesso de uso? Não, porque aconteceu algum erro lá do cartão, aí eu entrei em contato com eles e eu troquei, né? Falei, poxa, aí mandei e-mail para eles, falando, tem 14 meses aí, indiquei para um monte de gente. O Ayala tinha erguido a mão, eu vou até ver se ele quer falar algo antes do Gerson também, aproveitar a inserção. Oi, Vitor, foi só para falar que eu também quero ponto para usar o Perplex e o Comet. Foi causar confusão aí. Vale ponto, a corrida do Vale Ponto, você lembra dessa do Marco Sinistro, né, Fabrício? Exato. Ai, ai. O Gerson tá aqui hoje? Eu não tô vendo ele. Oi, estou. Oh, ótimo. Tá Bom, bem no meio, tava olhando para ele. né, tranquilo. Gente, eu trouxe até uma apresentaçãozinha aqui, graças ao nosso querido Notebook LM. Eu já tinha um workspace com o conteúdo do que eu vou falar, aí eu basicamente fiz aquele negócio, né? Disse para ele, cara, eu vou fazer a apresentação disso aqui hoje, é 5 a 10 minutos, monta aí para eu só dar uma introdução, né? Em 2 minutos estava lá a apresentação montada, e eu trouxe aqui para o intuito que foi solicitado, né? Falar sobre experiência com a ferramenta. Então, a gente até já conversou um pouquinho com a Débora, do final do ano para cá, um amigo me falou dessa ferramenta, APM, Agent Project Management, certo? Ele disse, cara, tu que é gerente de projeto e tal, tem mais paciência com essas coisas, essa ferramenta parece ser bem legal, assim, assado, aí eu disse, legal. Eu comecei a usar, e aí eu vou falar rapidamente um pouquinho dela aqui. A ideia dela realmente é suprir alguns problemas com relação ao dia a dia, certo? Rapidinho aqui, eu, aí com meus filhos, minha esposa, né, meus 2 pequenos terroristas. No geral, gente, assim, só me apresentando rapidamente aqui, eu não tive oportunidade antes, eu tenho um bom tempo aí de TI, mais de 23 anos, atualmente como gerente de projetos sênior, tenho a certificação DSM, foi a última que eu consegui aí, e hoje que eu digo de 2 anos para cá, eu passei a focar boa parte do meu trabalho, principalmente com a IA, em fazer essa questão assim da transformação ágil e implementação estratégica de IA generativa da onde eu estiver trabalhando. Eu adoro automação, porque meu perfil preguiçoso, vamos dizer assim, para o dia a dia,
né, me faz com que eu queira automatizar as coisas o máximo possível. Depois eu posso até contar uma história da última empresa que eu trabalhei no Atlântico com relação a isso, um sistema que eu fiz lá dentro do Excel. Mas voltando aqui, a ideia do APM, né? Existe toda a complexidade de um projeto, onde você vai tentando ter um controle do que você está fazendo dentro da IA, chega um ponto onde se torna praticamente impossível, principalmente projetos altamente complexos. Pessoal, vou falar aqui mais da TI, que é a minha área, o pessoal da TI sabe que tem projeto que muitas vezes começa simples e o cliente começa a gostar, se o cliente começa a gostar, às vezes pode ser um problema, né, porque ele começa a pedir N coisas a mais. E aí, se você está trabalhando com IA, começa a ter aquela sobrecarga na sessão de chat, eu passei muito com isso no Gemini, janelas de contexto, né, começa a encher memória, o modelo começa a esquecer regras cruciais, ele começa a alucinar, valendo, eu já passei por uns casos aqui de alucinação que foram bem chatos durante o projeto, até porque eu demorei um pouco para perceber. Então, o APM, ele começou a me ajudar com isso, certo? Porque o APM, ele é um framework, tá, gente? Não é um IA, assim, especificamente. Ele é um framework que tem suas regras, e junto com os vários modelos de IA existentes, ele faz o que ele se propõe, né? Você, como gestor, você conversa com o agente de setup, esse agente de setup é como se fosse uma lista de requisitos, ele faz todo o levantamento. Depois, cria um agente gerente, esse agente gerente, de fato, ele vai sair coordenando tudo, e você entra nos agentes implementadores, logo em seguida. Esses agentes implementadores qual o objetivo do seu projeto. Vou até falar um pouquinho aqui rapidamente de algumas coisas que eu venho fazendo. Eu estou só correndo um pouquinho no início, né, para não ficar muito maçante aqui. E aí, o APM, ele começa a trabalhar, eu vou pular esse slide, gente, ele ficou muito, né, ele começa a trabalhar assim, você começa conversando com o agente setup, literalmente, assim, ele faz muitas perguntas, eu achei muito interessante, porque ele não deixa passar praticamente nada. Isso, Paulo, isso aí. Tem até uns links aqui. Ele faz muitas perguntas sobre o seu projeto, independente da área, inclusive. Mas ele é mais voltado para software, certo? E aí ele faz uma descoberta com você, uma compreensão do seu projeto. Ele tem até fases, essas são as 3 primeiras fases. Uma compreensão abrangente da arquitetura do seu projeto. Depois, ele começa a quebrar o projeto, ele faz a divisão do projeto em fases, tarefas e subtarefas. E, inclusive, aqui na descoberta colaborativa, você pode dizer, olha, eu vou trabalhar no Gira. O meu Gira está estruturado em épicos, histórias e tarefas no mesmo nível e as subtarefas. E a partir dali, ele já vai propor épicos, já vai propor como vão ser as tarefas e tudo mais, certo? Coisas que algumas IAs fazem também, mas vou já mostrar o diferencial. E, durante o agente de setup, uma coisa muito interessante, ele começa a fazer a organização do trabalho dentro com os especialistas. Especialista de front-end, de back-end, de infra, DevOps, enfim, QA, ele entende o que é que seu projeto vai precisar e ele cria um chamado plano de implementação, Implementation Plan. Tudo isso, aí vocês estavam até falando aqui, eu estava dizendo, eu vou já falar sobre isso. Tudo isso dentro de MDs, certo, gente? Tudo que ele vai criando, ele vai gravando em MDs. Depois disso, começa o loop normal dele. Conversei com o meu agente setup já era, eu crio um gerente, e eu vou já dizer como essas coisas. Eu crio esse gerente, ele começa a separar as tarefas e dizer, agora vai ser um chat, Paulo, agora você vai ter um novo chat sobre com back-end. Aí ele cria o que ele chama de bootstrap, que é um prompt enorme, e você copia aquilo ali e cola no chat novo, e aquele chat novo vai ser só o seu agente de back-end. E assim vai, agente de back-end, agente de front, e aí vai com o que o seu projeto precisa. Tudo isso continuamente sendo registrado em logs. Quando estou registrando em logs, eu começo a diminuir a problemática de quê?
da memória, certo? Ele cria memória, gente. Durante o projeto, ele vai atualizando a memória dele continuamente, em MDs separados, MDs específicos das fases, das tarefas e por aí vai. Ele determina como ele vai separar. E vai estar sempre revisando. Você, humano, está revisando. Se você disser que quer sempre revisar, ele sempre vai parar para você ler o que ele escreveu. Se você disser, não, não quero revisar, não, confia em você, vai. Ele vai fazendo tudo automaticamente também. Então, o fluxo dele, agent setup, depois do agent setup, que fez todo o levantamento de requisitos, eu entro no fluxo com o gerente de projetos e meus agentes especialistas. Beleza? E aí, né, a ideia dele é trazer esse fim das alucinações. Eu estou falando assim, gente, não estou fazendo propaganda não, assim, é porque eu acho massa mesmo e eu venho usando muito. A ideia dele de trazer esse fim das alucinações. Porque, como ele está trabalhando continuamente gravando em memória, se ele gravou uma coisa, você diz, olha, isso aqui que você gravou, não é esse link, é esse outro link. Ah, beleza, vou atualizar a memória. Ele vai lá na memória, muda, e aquilo ali não está acumulando, né? Está sempre separado nos seus MDs específicos. Então, ele pega toda uma gama de dados, faz uma organização suave, e ele fala muito dessa questão do handover, né? E ele faz handover, inclusive, entre chats. Se a memória de um chat encher, se começar a ficar muito confuso, ele consegue fazer um handover para outro chat, porque ele tem toda a memória salva em outro local. Você não perde nada, digamos assim, nada do que está gravado, certo? E aí cria-se um novo chat, que o novo chat, que é um agente que já existia, vai pesquisar na memória que está gravada, né? Então, essa é a ideia dele, né, de ter essa governança dos dados, da memória. Ele é free. Inclusive, eu vi lá no GitHub deles esses dias que eles vão já lançar a versão 1.0, agora que vai ser lançada a versão 1.0, está na 0.41. Ele tem uma integração muito massa com GitHub, com GitHub, não, com VS Code, usando o GitHub Copilot, com... esqueci o nome do outro. Tá bem aqui. Cursor, desculpa, tinha esquecido. Cursor, e outros lá que eu vou mostrar rapidamente aqui, né? O desenvolvimento é orientado a especificações, porque tudo é dentro de conversas e as especificações podem ir mudando, e ele funciona muito bem, né, com vários modelos. A ideia aqui é ser agnóstico ao modelo. A memória está lá, você usa o modelo que você quiser. Né? Aqui é só quando eu vou disponibilizando para quem quiser começar, mas eu vou mostrar aqui ao vivo, rapidinho. Certo? Você instala ele, tem lá na base de dados do NPM, certo? Inicializa, e aqui a parte da instalação que eu falei, ó, ele funciona com Cursor, GitHub Copilot, Cloud Code, Windsurf. Na versão nova deve vir mais integrações aí legais, e ele se autoconfigura dentro da sua IDE. Aí cria os arquivozinhos, os MDs aqui, ó, os famosos MDs. Setup Guide. O que é que tem aqui dentro? Foi até que eu falei com a Débora. Gente, aqui dentro tem instruções para uma IA já prontas. É isso. Não sei, Maurício, ainda. Pode ser que a versão nova venha, mas hoje não tem Plant Gravity, não. Certo? E aí começa o trabalho. Beleza? Eu trouxe isso aqui, e aí, rapidamente aqui, eu estou com o meu VS Code, e eu já criei um demo APM aqui, né? Eu já tenho instalado na minha máquina globalmente, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu inicializo, tá dando para ver, gente, o tamanho tá bom? Show. E, ó. Aí ele pergunta, você usa... tem vários aqui, inclusive, agora. GitHub Copilot, Cloud, Gemini CLI, Qwen, OpenCode, né? Aí eu escolho aqui onde eu passo, ele vai criar os arquivos aqui do lado, a pasta PM, que tem os guias. Ele deu um erro aqui. Ah, tá. Fiz besteira. Rapidinho. Ele não é bem um bug, mas se você for tentar criar dentro de uma pasta ou de um local que tenha acento, ele dá erro. Ô, Jefferson, Mas a gente mas transfere você para cá, usa super isso rápido. de forma particular ou na organização? Na organização. E eu mostro rapidinho aqui como.
Hoje, eu não estou trabalhando em nenhuma empresa fixamente, eu estou prestando serviço, e na empresa que eu estou prestando serviço, eu estou usando ele para fazer todo o levantamento de sistemas que não têm documentação e gerando toda a documentação no Confluence. Tá. Minha Certo? pergunta foi só porque, como ele é free, assim, suporte, né? Geralmente as empresas elas não aceitam a utilização. Eu estou usando porque a empresa Uhum. que eu estou não se importa muito com isso. Já conversei com eles. Mas esse é um ponto importante. Então, você levantou, sim. Mas não tem nenhum sistema com informação que a empresa pode, assim, achar desconfortável Aonde ficar eu aberto? estou agora, não. Eu levantei todas as questões com eles. Interessante essa Até pergunta. porque eu vim de um local. Pode falar, Vitor. Não, é porque a pergunta da Ana de se tem licença ou não, questão de licença tem até o caso clássico do WinRAR, né, que nunca cobrou licença para o usuário pessoa física, mas as empresas eram obrigadas a pagar porque tinham uma licença, independente de não estar cobrando ela, eles pagavam. Mas aqui nos Estados Unidos, em contrato federal, eu uso open source. Pois é. Aí você falou que no Brasil tem essa questão Não, a questão por assim, não é ter porque, licença. na realidade, assim, como são produtos novos, ainda mais que envolvem inteligência artificial e ainda é open, isso aí realmente, pelo menos nas organizações grandes, aqui no Brasil, não sei fora, tá? Mas eu trabalho em uma empresa que é multi, né? Então, isso daí não pode, entendeu? Nós utilizamos, geralmente, ferramentas devidamente catalogadas, apropriadas, entendeu? Como se fosse as Mas eu internas, acho né? que isso é referente a informações que as empresas querem manter em sigilo, né? Às vezes, catálogo de cliente, ou então, como ela falou, produto novo. Aí as empresas não querem que as outras empresas tenham acesso a informações bem básicas, não é? Que podem definir uma concorrência. Mas talvez, né, o que é a Malu que tá falando? Desculpa, não sei. Foi a Malu. Então, Oi, aqui é a aí, Malu. Malu, eu acho que assim é pertinente o que você está falando. Eu participo de um grupo de estudo lá no meu trabalho e hoje a gente estava trabalhando com antigraft, né? Então a gente tem um projeto lá e o cara fez a atualização do antigraft dele. E simplesmente do nada, assim, né, ele fez a aplicação e o próprio Antigraft foi lá, abriu o browser, colocou lá algumas informações, uma informação do contexto da nossa organização. A gente ficou de cara, assim, cara, do projeto, como que ele conseguiu fazer isso? Entendeu? E foi Informações assim, que não estão protegidas, né? Hã? Informações que não estão Aí protegidas. Isso, eles foram buscar um gap nas informações. Então, a gente só ficou abismado porque assim, ele pegou da máquina algum contexto e abriu o browser e no formulário lá ele colocou uma informação do nosso projeto, sabe? Assim, de onde que ele buscou essa informação? Ele buscou da máquina, a gente sabe que ele buscou da máquina. Mas assim, a gente imaginava que ele só iria conseguir acessar a pasta onde está a aplicação. Não, ele foi na máquina, assim, buscou uma informação e preencheu na mão e ainda testou a tela, sabe? Então, assim, o que você está falando aí faz muito sentido. A gente ficou meio assim, abismado, encantado, né? Mas abismado também. Pois é, esse é o risco do Gente, free, né? Do jeito que ele foi buscar na tua máquina e te mostrou, ele pode pegar na tua máquina e mostrar para. Não sei se ele vai buscar na tua máquina e mostrar para outra pessoa. Mas o que vocês criaram dentro dele, ele pode usar como informação para criar produto para outra empresa. É isso aí que o grande lance. Acho que é rota de. Você pode usar a ferramenta IA sem pagar, né? É o mesmo risco. E você está repassando dados para o Gabi, né?
Marcos, eu não estou te escutando Eu bem. ia Se mandar você uma saiu. mensagem para ele. O seu microfone É, está com problema hoje. Se tiver como mudar ele para o do computador, talvez. vamos lá, ver se vamos mudar. E agora? Melhorou. Fala de novo. É a mesma coisa com ferramentas IA que a gente utiliza free, né? A gente está sabendo que a gente está alimentando o sistema do banco, né? Então, esse tipo de software também, a gente sabe que por baixo, no back-end, tem informações que a gente está compartilhando, né? Então, assim, eu não sei se esse software ele é legal, né? Gente, só uma coisa, Marcos, te interromper rapidamente aqui. O APM em si, o que vem para a máquina, são os scripts que guiam como os agentes vão funcionar. A IA qualquer um, como eu falei, ele é agnóstico a modelo, certo? Aqui, no meu caso, eu estou no VS Code e eu tenho a assinatura do GitHub Copilot. Então, eu posso usar Claude, Gemini, GPT, enfim, todos os que a assinatura tá, o framework, não é sistema, o framework em si, ele é uma série de scripts muito bem escritos, que guiam qualquer modelo para fazer o levantamento do que você quiser fazer, certo? Então, assim, se eu estou entendendo bem a discussão aí, esse open source aqui, ele é apenas para fazer esse guia. O modelo que vai ser usado, aí é com a gente. Posso usar, inclusive, o modelo interno da minha empresa, se eu tiver. Entendido, gente? Eu acho que eu entendi agora a questão aí, e aqui, o APM em si, ele é um open source que cria esses scripts e se comunica com qualquer modelo. Certo? Maurício. Uma dúvida. Vê se eu tô certo. O APM, cara, é genial esse negócio aí, né, cara? Porque, assim, ele parece que estrutura o desenvolvimento, é isso? Né? Ele dá... Ele estrutura... assim, ele é muito parecido, eu acho, pelo menos ainda. Até segunda-feira a gente vai conversar sobre isso na Tribo 2. É um dos assuntos, provavelmente. Que, assim, ele é um loop da vida, assim? Ele é como se ele tivesse uma metodologia dentro dele, certo? Eu posso pegar uma metodologia, colocar dentro dele, e eu vou usar aquela metodologia para criar agentes de IA para gestão de projetos. Bom. Entendeu? É muito interessante, assim, eu estou usando demais mesmo. E eu até abri um arquivozinho aqui, só como exemplo, gente, que é aqui, ó, o de inicialização. Está aqui, ó, ele está dizendo, você é um setup agent de alto nível, um planejador de alto nível para o APM, para a sessão de APM. Your sole purpose, a sua razão de existência é pegar todos os requisitos do usuário para criar um plano de implementação detalhado. Então, pronto. Assim, é um prompt, uma série de prompts, vamos dizer assim, né, que foram muito bem trabalhados. E eu vou dizer, assim, como alguém que vai fazendo um levantamento, eu já fiz tanto para a coisa que eu iria criar, mas hoje o meu maior trabalho é pegar código-fonte de sistemas, sites, software, enfim, que não tem documentação, zero documentação, e a partir da análise do código-fonte feito por um desses modelos, aqui, feito por um desses modelos, eu crio a documentação. Aí, e aqui, tudo aquilo que tu falou da organização, é porque eu preciso fazer um levantamento, é um projeto, eu preciso fazer um levantamento de requisitos, entender. O gerente de projetos aqui, o project manager dele, ele atua como project manager / PO, porque eventualmente eu posso conversar com ele sobre requisitos e ele entende, certo, como funciona. E é uma conversa. Eu vou abrir espaço para vocês falarem. A maneira como eu venho trabalhando, como eu disse, é no nível aonde eu converso com ele, eu crio toda a documentação nos MD, separada arquitetura, back-end, front-end, papapá, e aí vai, que depende do negócio. Eu posso mostrar um exemplo aqui, não tem problema, é uma coisa bem genérica, certo? E a partir disso,
Eu integrei meu VS Code com o Gira e com o Confluence. Então, eu crio automaticamente as tasks no Gira, faço acompanhamento disso aqui dentro. Quando a documentação está toda ok, eu digo, beleza, pode criar a página no Confluence. Ele vai criar, eu já tenho mais de 20 mil linhas criadas no Confluence, de 1 mês e meio para cá. Vai lá, pode falar, pessoal. Cara, isso aí parece ser muito bom, né, cara? Porque, assim, nesse mundo aí da inteligência artificial para desenvolver código, né, eu acho que daqui uns 2, 3 anos aí, cara, a gente vai ver um monte de coisa aí, tudo detonado, né? A gente vai ver muito sistema ruim aí no ar, né? Porque a engenharia de software, de fato, ela tem né, ela tem um modelo, assim, que foi pensado, né, cara? Então, assim, geralmente, pô, se não tivesse a inteligência artificial, né, a gente começaria um sistema pelo caso de uso, pela modelagem, utilizando alguma linguagem de modelagem, banco, tarará, e depois de, né, código. Então, essa ordem meio que, né, era seguida, né? Hoje, cara, o negócio, né, assim, vai meio ad hoc, assim, a gente não sabe muito o que acontece. Então, assim, eu desenvolvi um software esses dias, utilizando o Antigraft, cara, base de dados, assim, cara, horrível, cara, horrível, a modelagem de dados, horrível, assim, sabe? E aí foi horrível porque, de certa forma, como eu desenvolvi, eu fui, né, falando, cara, faça isso, faça isso, faça isso, e ele foi fazendo, então um monte de tabela INI para IME, um monte de alter table, um monte de mudança que eu fiz em tempo real e depois virou um Frankenstein. E aí, tá lá, tá funcionando, mas de fato é um Frankenstein. E, pô, eu acho que o que você está apresentando aí, Jefferson, assim, parece que é tentar organizar, né, nesse novo um desenvolvimento nesse novo contexto que a gente está vivendo, cara, para não ter o Frankenstein. Porque eu acho que hoje a maioria das bases de dados está sendo Frankenstein, cara. Eu quero aproveitar esse gancho. Os projetos de inteligência artificial hoje, eles só aceleram o que a grande maioria dos sistemas legados aconteceu nos últimos 20, 30 anos. Que é mal documentado e as prioridades vão mudando, vai criando um monte de novas tabelas que não se conversam ou que vão se duplicando. E aí, quando faz esse processo de levantamento aqui, é justamente poder ver como é que é a regra de negócio daquela empresa, como poder redesenhar aquele software, como redesenhar aquele sistema sem derrubar a empresa. É literalmente trocar o motor com o avião voando. Então, é muito importante, assim, isso não tem falha de segurança, pelo contrário, só tem benefício. E todas as empresas de software decente, ela deixa a documentação dela aberta, até porque com a documentação aberta, a inteligência artificial usou ela para treinamento. Você pode chegar num Gemini ou qualquer ferramenta dessas de inteligência artificial da vida e falar assim, como que eu emito um relatório tal, usando o SQL, vai te dar um código SQL lá já prontinho para você pegar e colar, e vai funcionar da forma que você queria de requisito de negócio, porque está bem documentado aquele software. Mas quando não está, você não consegue nem fazer melhoria de implementação de fazer gap assessment e regra de negócio, e regra técnica, requisito técnico, porque você não tem nem por onde começar. Então, é importantíssimo fazer esse mapeamento com IA. Era só minha observação. E usando um JavaScript para poder carregar a biblioteca, eu achei genial. Pois é. Volta naquela máxima, né? Ferramenta sem processo, sem conhecimento. Isso aí, desde que o mundo é mundo, nós estamos batendo na mesma tecla. Acho que a gente só está... Essência da humanidade. A gente só está mudando o tipo de ferramenta. Assim, está cada vez mais veloz. Está cada vez mais veloz, mais, entre aspas, fácil de se fazer ferramentas e tal. Mas, cara, se não tiver um mínimo de organização e curiosidade, entender como que as coisas funcionam para depois saber da consequência que isso vai gerar. É como um grande amigo meu diz aqui, a gente só está fazendo a coisa errada mais rápido. Só isso. Excelente. E complementando, né, assim, hoje, eu sei que IA não é mais uma hype, é uma necessidade, porém é um poder
quem está dando na mão de pessoas que não sabem utilizar devidamente esses recursos, vai custar muito caro para as organizações. Porque a gente está liberando ferramentas no-code, low-code, diversas formas nessa conversa agora e constrói, mas por trás você não tem uma otimização de código, né? Você não tem otimização nenhuma de recurso, e no final das contas, quem paga a conta é a empresa, né? Então, vai estar mais recurso ali de sustentação de cloud, memória, CPU, banco de dados, e acaba assim, além de você pagar o token, você paga também a sustentação do seu provedor, né? Então, realmente vira uma coisa gigantesca. Verdade. Dependendo Ó, a gente se disse não que tiver assim, metodologia para criar, né? Não, mas assim, pô, gostei muito, hein, Gerson? Cara, isso aí eu acho que é genial. E eu acho que ele, nesse framework, vem assim, é um convite, às vezes, até para a gente repensar o desenvolvimento, né, cara? Porque é igual, assim, recentemente, aí, há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, né, aquele N8N, né? Pô, famoso agente, não sei mais o que, não sei mais o que. E aí eu lembro que um cara falou um negócio, né? Eu fiz um curso de agente, um professor falou um negócio assim, cara, isso aí é Arduino. Isso aí não é consistente, isso aí não dá para funcionar em produção. E é verdade, né? Não dá para funcionar em produção aquilo ali. E aí foi uma moda danada, e um monte de empresa considerando que o Arduino vai resolver o problema. Na verdade, aquilo ali dá para prototipar muito bem, né, cara? E hoje a gente está desenvolvendo software, pelo menos assim, o que eu estou brincando, eu estou brincando de Arduino, sem brincadeira. Porque assim, eu faço até software legalzinho, bonitinho, mas será que dá para colocar em produção? Eu fico imaginando, sabe? sim. Se o que eu tenho feito dá para colocar em produção a ponto assim de, né, organizacionalmente, empresarialmente, sabe? E o que você está mostrando aí, cara, eu acho que, poxa, eu acho que é um caminho agora para Ele é bem regular interessante. o desenvolvimento. Pô, parabéns, cara, gostei muito. Isso aqui é a memória dele, ó. Essa memória que ele vai criando enquanto você vai conversando com ele. É a memória, assim. O que é que eu faço muito? Quando dá umas 5 horas, às vezes eu tenho que sair lá do escritório e vir pegar meus filhos, alguma coisa, aí eu escrevo no chat, cara, eu preciso sair, sobe tudo aí pro Git. Bom, ele já sabe qual é o Git, ele já tem a chave, já está configurado aqui no meu VS Code, ele vai subir todo, não preciso nem ficar olhando. Chego em casa, eu consigo continuar trabalhando com a memória atualizada dele, certo? Gente, é isso, assim, a última coisa que eu ia mostrar era só isso aqui, como eu disse, eram algumas coisas que não tem problema, assim, são bem genéricas, certo? Mas tudo isso aqui foi criado com ele. Eu não escrevi uma linha dentro do Confluence, eu não abri o Confluence nem para criar a página, certo? Então, ele criou toda essa documentação aqui, fez o levantamento do sistema, faz os desenhos MD, ou MD não, Mermaid, né? Faz os desenhos Mermaid, e aí o Confluence estava meio assim com o Mermaid, eu peguei uns 2 dias, mas eu consegui fazer ele criar uma ferramentazinha para submeter para o Confluence, de modo que o Confluence leia o Mermaid, né? Enfim, e por aí vai, gente. Eu acho isso aqui espetacular, sinceramente. Eu estou usando todo dia, estou ficando com medo porque eu não sei o quanto, eu não estou mais sabendo trabalhar sem isso aqui. Eu aumentei minha assinatura do GitHub Copilot porque está acabando muito rápido. Eu botei aquela de $40 porque a de $10 não estava dando, não. Aqui, ó. Eu vi que a Letícia está com a mão erguida. É um recado do time de comunicação ou é do Memlet? É um recado do time de comunicação, mas aproveitando esse gancho aí, que isso aí é um exemplo assim, de um excelente conteúdo para a gente gerar uma pílula de conhecimento, ou futuramente uma discussão mais prolongada num podcast, alguma coisa do gênero. E eu quero reforçar com você, a gente precisa desses inputs, desses insights, das coisas que estão sendo estudadas em cada tribo, ou cada pesquisador que puder trazer conteúdo para a gente divulgar nos nossos canais. Reforçar com vocês, curtam, compartilhem,
engajem as nossas redes, que é importante para nós todos, né, como profissionais, para nossas carreiras, e especialmente para o núcleo, para a gente desenvolver e evoluir todos juntos. E reforçar mais uma vez também, eu estou falando rapidinho, porque a minha reunião da minha tribo é agora às 8h30, Pode ficar né? tranquila, viu? Pode ficar tranquila. Ok, minha líder está liberando. E aí, reforçar também com vocês que a gente ainda está recrutando pessoas para contribuir no time de comunicação. A gente já teve 2 pessoas que demonstraram interesse, estamos organizando as nossas agendas aí, para coincidir a agenda de todo mundo, para a gente bater um papo, assim, vai ser só um papo de alinhamento das expectativas, mas quem tiver disponibilidade ou qualquer ajuda nessa área de marketing, nem eu, nem a Maiana, e não somos da área de marketing, somente a Andressa no nosso time é dessa área de comunicação e marketing, então, assim, é tudo, a gente está aprendendo e desenvolvendo enquanto as coisas estão acontecendo, então, assim, toda contribuição é bem-vinda, e é isso o que a gente tem de recado para hoje. Ana? Gente, Pode falar. eu quero até aproveitar aqui que é a geral para dizer o quanto grandioso é esse núcleo, porque uma pessoa me acessou no LinkedIn, porque viu o meu projeto sobre o que eu estava falando, me marcou uma reunião comigo para entender como era o meu projeto. É uma pessoa que é um engenheiro de dados, e ele falou que quando tiver vaga, que ele topa entrar para codar o projeto que a gente está desenhando. Então, assim, a gente tem um alcance muito grande. Então, assim, é muito importante, realmente, o que a Leti falou aí, a gente compartilhar, a gente comentar, a gente tornar cada vez mais evidente essas publicações de comunicação, porque esse núcleo, ele é grandioso, assim, a gente não tem noção. Eu nem esperava, a pessoa me procurou, marcou um one-on-one comigo, a gente trocou uma ideia, ia ser meia hora, ficamos 1h30 conversando. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem de tudo, assim, para ser referência em muita coisa boa, Concordo. sabe? E a gente só está no comecinho, né? Tem tanta gente boa agora. E, assim, eu acho que 2 recados que você deixou aí. Primeiro, rede de influência de vocês aumenta. E segundo, vocês já têm uma rede de influência muito boa. Então, se vocês têm uma rede de influência muito boa, que tem pessoas que vocês acham que tinha que estar aqui no projeto junto, eu já vinha falando isso, vou falar agora de uma forma oficial. Eu quero fazer uma seleção indireta, assíncrona, né, antes do ciclo 4, já preparar um processo de trazer mais pessoas para o ciclo, para o núcleo, e depois eu tenho que coletar um requisito de onboarding aí, os líderes estavam me passando algumas lições aprendidas de sensibilização de tribo e tal, que a gente vai até falar isso mais na reunião que vem, mas que para essa nova turma a gente atesta com eles e ser mais facilitado para vocês. E segundo, a exposição do núcleo, né? Se hoje o núcleo já tá abrindo porta e exposição para você, imagina, essa semana eu estou tentando abrir portas da gente para o PMI Latam, para o PMI Global, para o capítulo de Washington, para 3 outros capítulos do Brasil que estava com acordo parado, para a pessoa Brasil que está no boarding do PMI Global, que vocês sabem que mas eu estou evitando de falar nome, tem uma reunião terça-feira da semana que vem com o pessoal do Rio Grande do Sul, discutindo referente ao Congresso Nacional. Inclusive, preciso começar a entender quais pessoas do núcleo vai estar no Congresso Nacional, que pode ter uma oportunidade surgindo para a gente lá. E se tiver pessoas do núcleo lá, é uma oportunidade da gente ter representação maior. Já vai ter pessoas, mas quanto mais. Então, assim, tem tanta coisa que está ainda no comecinho, mas que vai acontecer e vai acontecer em breve, que essa exposição vai aumentar ainda mais. E o importante é reunir gente boa, né? Trazer cada vez mais gente boa aqui dentro. Eu acho que tem espaço, conteúdo de gerenciamento de projeto. O gerenciamento de projeto é muito amplo, são muitas indústrias. Que nem o Fabrício brincou uma vez. Existe projeto de implementação de IA, e existe gerenciar um projeto com uso de IA. Né? Só isso já é
duas coisas completamente distintas. Aí você vê indústria, você vê em setor, você vê em uma série de outros fatores. E essa reunião geral hoje, eu senti novamente uma coisa que a gente tinha no ciclo passado que eu gostava, que além do protagonismo, a gente sai daqui com muito aprendizado, sabe? Gerson, se todo mundo fez tanto questionamento para ti, que acabou atrapalhando às vezes o seu roteiro, é porque é interessante. É porque é interessante. Né? Isso é interessante. Inclusive o cloud, se você for no GitHub, tem bibliotecas de conhecimento para o cloud, justamente para trazer esse conhecimento para ele, para o Cloud Code, específico para algumas coisas. Se é para desenvolvimento de software em uma determinada linguagem, se é para documentação, se é para outra. E são bibliotecas gigantescas, que é justamente porque precisa disso, né? Eu fui atrás porque eu estava sofrendo aqui com alguns bugs, eu tive que aumentar a consciência da IA. Mas eu fiquei muito feliz com essa reunião de hoje. Muito feliz. E agora começar a juntar aí quem que quer estar na próxima, nessa continuidade de protagonismo, porque eu não gosto de ficar falando aqui o tempo todo, eu prefiro ficar aprendendo. Eu não estou nas tribos, eu não estou aprendendo com vocês nas tribos. Vitor, até eu fico com medo, eu ia perguntar depois, eu acho que eu vou ter que aumentar o nível do negócio aí. Porque o cara jogou a rede bem alta. Eu também estava com a ideia de mostrar um promptzinho safado aqui, eu falei que tá louco. Safado, sem vergonha. Aquele sem vergonha. Mas, então, assim, ó, o óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra. Então, o que para você pode ser trivial, safado, pode ser fundamental para a pessoa no outro dia. Então, fiz até uma brincadeirinha entre as IA, e o cara pegou, botou, fez a IA rodando, eu não, acho que eu tenho que dar uma melhoradinha. Talvez o cara subiu muito o nível. Parabéns. A Lígia está com a mão levantada, eu vou esperar dar a oportunidade para ela falar também. Lígia. Gente, boa noite. Só complementando um pouco a fala da Ana Carla, e eu até tinha comentado com o Jefferson sobre essa questão também da visibilidade, né, do núcleo, porque eu também, por exemplo, eu participo de um outro grupo da Associação Brasileira de RH aqui, e como a gente está escrevendo, né, vai desenvolver esse projeto na parte de gestão de talentos, eu comentei apenas sobre o projeto, não disse para quem que público era direcionado, nem nada, nesse grupo de RH. E aí, uma pessoa também internamente me chamou e convidou até para a gente apresentar o projeto para concorrer a um prêmio, né? Eu acredito que a nível nacional. Então, assim, achei interessante, né, também trazer isso por essa questão que foi comentada aqui, né, da visibilidade, apesar de que não vai ter tempo hábil, porque é em maio, né, mas, de toda forma, já gera uma curiosidade, um movimento, né, de outras pessoas. Fabrício? É só um reforço do quanto a gente está na vanguarda, né? É assim, eu estava falando isso na reunião da tribo, o quanto a gente começou no ciclo 1, começando ali nas primeiras ideias de, olha, existem essas ferramentas, como que você deve fazer as configurações para os seus dados não serem usados para os treinamentos de IA, lá atrás, né? Nós estamos falando em 2024, que nesse mundo que a gente está vivendo, parece que 2024 tem 2 décadas, né? Do tanto que a gente já evoluiu. Então, assim, até foi um ponto que foi tocado aqui hoje, sobre como que a gente limita essa questão de usar dados, a importância de confidencialidade, de não usar ferramentas sem aprovação, de limitar as opções de treinamento. Eu acho que é um negócio que a gente vinha discutindo lá atrás, e a gente foi evoluindo, e a gente está passando, tem uma percepção muito clara que a gente está surfando a onda do que está acontecendo, porque quando olha para trás, beleza, lá no começo tinha isso com os prompts, depois veio muito a era do agente, automação, como o Maurício mencionou, N8N, tinha o outro lá que eu usei para caramba, a gente usou muito na tribo, esqueci o nome, que é Ney, que é todo roxinho assim, e tal, e aí
aí beleza. E agora a gente está, na minha visão, nessa era dos IDEs, né, desses ambientes de desenvolvimento, com IA embutida para a Vibe Coding, fazendo uma série de melhorias e avanços e trazendo velocidade e MCPs conectados para tudo quanto é lado. Então, assim, acho que o Gerson, agradeço mais uma vez aí por tudo que você trouxe. E com certeza deve ter várias pessoas aqui que, olha, eu não cheguei no nível da dúvida com o que o Gerson explicou. E, assim, espero muito que tenha pessoas assim, porque é isso que vai fazer a gente crescer. E o como a gente vai crescer vai ser exatamente a partir desse contexto, desse, entre aspas, desconforto, como que a gente vai agir. Como que a gente agora vai se mexer e falar assim, peraí, o Gerson veio aqui, fez uma explicação, mostrou, cara, parece tudo muito legal, mas eu não entendi nada, nem sei do que ele está falando. E aí, o que a gente faz com isso, né? Então, assim, eu acho que é um convite ao que o PMI gosta muito de falar de call to action, né? Então, assim, é um convite para a gente evoluir, para a gente alcançar o que a gente precisa. A gente vai ter que ser proativo, ler, estudar bastante, testar, vir para cá, apresentar, mostrar e debater, e com isso as coisas vão acontecer naturalmente, como já estão acontecendo, baseado nos depoimentos que a gente ouviu. Era só essa contribuição. Todos já entraram na plataforma, logaram, colocaram a presença de hoje. Pergunta número 1. Pergunta número 2, colocaram o Credly, conhece como é que é o Credly, está correndo atrás dos minicursos. Eu vi duas pessoas erguerem a mão. Se caso até tiver usar a mãozinha assim, ó, acho que fica até mais visual, quem já fez ambos. Quem não fez, eu coloquei o link no chat. Sobre o Credly, sabe? Eu cadastrei, né, eu não tinha, mas na hora que eu entro na página e tento validar o Credly, aí dá uma mensagem de erro desconhecido. Aí Você tem... eu até passei para você. O seu link é público? Do seu Credly? É público, né? Aí eu até passei para o seu WhatsApp. Eu vi que você tentou mandar para mim, mas veio com foto preta. preta. Depois passei, Uhum. Aí, assim, é só isso aí. Ele permitiu que eu salvasse, tá? Lá no meu perfil da página, mas ele não permitiu fazer a verificação. O Jefferson também disse que passou por isso, né, Jefferson? Eu estou vendo agora de novo, porque eu já tinha colocado o Credly, mas ele perdeu. Aí eu vou ver agora de novo, porque eu não sei essa questão do público. Se você puder agora até deixar, se você não se importar de deixar sua tela compartilhada. Compartilha. Estava aqui fazendo login. Você tem que ir lá na sua fotinha lá de cima mesmo. Perfil, profile, copiar o URL. Isso, essa daí é a URL pública, está copiada. Essa que ele copiou, né? Essa daí, perfeito. Salvar para ver se. Acho que ele está em erro. Salvou. Erro desconhecido. O que eu estou fazendo agora, eu vi que eu fui fazer a presença de hoje, a gente tem que criar a presença das nossas tribos, né? Aqui, né? O que deu errado foi o do João? Só para eu tentar pegar aqui no banco o erro. Não, agora o meu e o da Ana Carla. Não, foi o Gerson, tá? Mas deu erro quando você clicou em verificar? Isso, em verificar. Agora... Clica em salvar. Mesmo tendo dado erro no verificar. Ele salva. Porque ontem eu testei, o verificar ele deu um erro, mas depois que eu salvei, ele funcionou. Ele foi, certo. Está demorando um pouquinho.
Eu desconfio que talvez, se a gente não tiver nenhum badge ali no Credly associado, o Não. Verify não funcione, não é isso, não? Não, não. Mas é isso. Gente, eu vou deixar vocês aqui para ir aqui para minha call. Foi muito boa, tá bom? Tchau, tchau. Daqui a pouquinho eu falo para vocês dois testarem de novo, só para ver se está resolvido isso. Eu acho que eu sei o que é. Presença, não esqueçam, eu peguei o nome de algumas pessoas, alguns já vão estar com a presença, mas não costuma com hábito, não, é só porque eu quero contar as horas, é um impacto, é uma das metas. Oi? Como é 24 horas, hoje eu vi também que eu não tinha marcado, eu não sei como é que vai ser isso, as anteriores. Eu subi para 48 horas para quem é pesquisador, e os líderes de tribo têm condição de ajustar a deles e dos pesquisadores. E vocês agora vão ter uma visão, um quadro à vista. Caso você for lá na sua tribo, Gerson, clica lá na minha tribo. Lá do Workspace, a que está mais brilhante. Não, era lá onde você estava. Isso. Até ver isso aqui para aprender também. Aí na minha tribo, eu estou fazendo atualização do site justamente agora, talvez até por conta disso, eu estou fazendo atualização justamente do ótimo. Aí tem ali presença, isso é porque eu estou fazendo atualização. E vai aparecer o quadro dos presentes aí. Me manda o do geral, um print screen depois do que apareceu daquela mensagem, só por precaução. Esse aí não está carregando para mim também, como no caso do Gerson. Onde foi que ele clicou que deu aquele erro? Agora não deu. A tela não monta. A tela do presença não monta. Ah, não, tá. Isso aí é porque eu não subi ela ainda. Mas ele tinha clicado em algum lugar que tinha dado uma mensagem de erro. Não, já passou a atualização. Não, mas beleza, daqui a pouco eu aviso para vocês. Eu adorei a sessão de hoje. E depois vamos pensando aqui com os seus próximos da semana que vem. Tem uma mão erguida. Boa João. noite, pessoal. Desculpa, tem uma pessoa com a mão erguida. João, foi mal. Opa, desculpa, eu deixei erguido. Desculpa. Marcos, você também está... Eu tentei criar aqui a série recorrente da minha tribo, e tá dando um erro. Eu te mandei por WhatsApp, tá? Tá. O erro que tá dando. Esse erro, eu acho que deve ser o mesmo que o Jefferson me mandou um pouco antes da reunião, que eu não consegui olhar ainda, que a gente estava em reunião desde as 6. Perfeito. Não, mas essa semana agora que já subi os módulos todos, agora é ir catando os bugzinhos e resolvendo. E parte dos bugs é por conta da estrutura de tiers, que eu criei 9 níveis de grupo de permissionamento. Aí tem página que não lê o grupo de algum usuário, sabe? Mas isso aí eu vou resolver essa semana. Beleza. Vou encerrar aqui. Obrigado, gente. Boa noite. Fechado, boa noite, valeu. Valeu, galera, boa noite. Boa noite, obrigada. Valeu. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, boa noite.